Graças e paz, queridos, em nome do Senhor Jesus. Como é bom a gente estar na casa do Senhor para orar, estarmos juntos como igreja, dirigindo nossas vozes ao Senhor, colocando diante dele as nossas petições e a nossa gratidão. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. Jeremias 33, verso 3. Eu vou pedir que seja projetado na Nova Versão Internacional esse texto, por favor. Sei que você deve ter a Bíblia na revista atualizada, mas eu peço que desta vez nós leamos juntos o texto como está na projeção. Vamos ler todos juntos? Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui nos reunimos para dirigir nossas vozes ao Senhor. Nos reunimos para cantar louvores a Ti, para entregar dízimos e ofertas, mas também para ouvir a Tua palavra. Que seja isto que recebamos nesta noite, nesse momento, a Tua palavra, boa, perfeita, agradável, que reflete a Tua vontade para as nossas vidas. Que ela venha a impactar o nosso coração e mudar a nossa prática, se preciso for. Quanto a mim, usa-me, ó Deus, apesar de quem sou, usa-me para a Tua glória, usa-me para o Teu louvor e para a edificação nossa, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes a gente já pensou, né, que o Senhor não está nos ouvindo. Já passamos por situações em que nós não sabíamos o que fazer e nem por onde começar. Na nossa humanidade, na nossa fragilidade, nós observamos que as opções se acabaram, nós ficamos perdidos. E todos nós enfrentamos momentos assim, todos nós. Passamos por situações como essa, momentos de dor, de incertezas, de dúvidas, de decisões difíceis, de insegurança quanto ao futuro, entre tantos e tantos outros motivos. Parece que Deus está em silêncio. E aí muitas vezes nos perguntamos, será que Deus está nos ouvindo? Sabemos pela palavra do Senhor que Ele está nos ouvindo, mas fraquejamos, vacilamos, perdemos a segurança a ponto de chegarmos a esse questionamento. Será que eu não estou falando de graça? Será que as minhas palavras estão ficando tão somente no ambiente da minha oração? No versículo que lemos, está dito, clame a mim e eu responderei. Vamos repetir? Clame a mim e eu responderei. De acordo com o dicionário Michaelis, você vai ter algumas colocações a respeito desta palavra clamar, que é o mesmo que está na revista atualizada para invocar, pois a palavra aqui do hebraico, ela tem estes significados também: gritar, bradar, proferir sons em voz alta, implorar, pedir, rogar ou suplicar algo com veemência, protestar, reclamar, manifestar indignação ou fazer um protesto público, exigir, se preciso for, reclamar ou pedir com força e insistência. Isso é o que diz o dicionário, mas que, aliado à palavra do Senhor, sabemos que cabe muito bem o colocarmos à vontade do Senhor, diante daquilo que estamos passando, diante daquilo que estamos precisando. Clamar ao Senhor é erguer a sua voz, o seu desejo, a sua vontade e colocá-lo diante do Senhor, submetendo aquilo que você precisa à vontade de Deus. Mas isso não acontece, queridos, se nós entendermos que oração é apenas um ritual. Isto não funciona se nós olharmos para a oração como somente uma parte do culto,
ou uma característica de determinada religião, ou algo que eu preciso fazer baseado em algumas palavras-chave e em um sistema de gratidão primeiro, petição, perdão de pecados, e tão somente isso. Oração, queridos, é um relacionamento vivo com um Deus que fala, que responde e que se revela. Oração é o conversar com alguém que está atento àquilo que você tem a dizer, mesmo que já saiba de tudo, antes que da nossa boca brote as palavras da oração. Mas como pai, ele quer ouvi-lo, clamar a ele nas suas necessidades. O contexto que está diante de nós, queridos, é de Jeremias recebendo essa palavra de Deus, enquanto estava preso, literalmente ele estava na prisão. O versículo 1 vai dizer isto: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Ou seja, Jerusalém estava cercada pelos babilônicos, a situação parecia sem saída. Jeremias recebe da parte de Deus a palavra para o rei Zedequias, e o rei Zedequias ouve da parte de Deus, através do seu servo, de que o povo, o reinado, a situação era de caos e de futura, ou melhor dizendo, imediatamente futura, destruição. Jeremias estava preso porque anunciava a queda da cidade nas mãos dos babilônicos. Humanamente falando, Jeremias poderia voltar-se para o rei ou para o povo e dizer: clemência, tenha misericórdia de mim, eu sou apenas um servo do Senhor. O que eu estou fazendo é transmitir a vocês a palavra do Senhor. E por favor, não prendam os pastores quando eles estiverem pregando a palavra do Senhor. Nós somos chamados para trazer tão somente os desígnios de Deus, seja isso agradável ou não aos nossos ouvidos, seja isso bom ou não para nós, ministros do Senhor, ou para aqueles que ouvem. O cenário, queridos, é de caos, de destruição, de problemas, mas a palavra do Senhor a Jeremias para aquele povo é: clamem a mim, clame a mim. Mesmo em meio ao caos, queridos, Deus está disponível. Mesmo em meio às dificuldades, em meio ao julgamento, havia esperança. Mesmo na prisão, havia comunhão com Deus. Não é a sua situação, não é aquilo que você está passando, não é a dificuldade que você está enfrentando, a insegurança, o medo que vai afastar Deus de você. Não há situação para o homem que tire a presença de Deus de diante dele quando este clama pelo Senhor. Nenhuma situação sequer. Isso nos ensina, queridos, algo fundamental. Deus não espera momentos perfeitos para falar conosco. Ele fala no meio do caos, ele se revela nas noites escuras, ele escuta mesmo quando estamos presos, seja fisicamente, emocionalmente ou até espiritualmente. Deus está com os seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Deus está presente como a nossa sombra à nossa direita. Deus está conosco na entrada e na saída da batalha. Deus está presente para ouvir o clamor do seu povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta noite, se preciso for, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. O versículo que lemos está dividido em 3 partes que quero rapidamente passar para os irmãos. A primeira delas, a ordem do Senhor, a convocação do Senhor. Clame a mim. Ele não está longe, Ele está próximo. Clamar não é apenas falar, mas é orar com intensidade, sinceridade e fé. Ele não quer orações decoradas, mas orações do coração. Ele nos quer clamando a Ele, não apenas falando descuidadamente ou seguindo apenas um roteiro.
Deus, Ele quer que nós derramemos o nosso coração diante dEle. Deus, Ele espera do seu povo que ele demonstre a dependência deste Deus soberano que está cuidando de todas as coisas. É preciso, muitas vezes, clamarmos ao Senhor. É preciso, muitas vezes, levantarmos nossas vozes a Deus. Não deixe que vergonha, tradicionalismo, um amigo próximo, uma situação específica te envergonhe de clamar a Deus. Quem é o filho que tem vergonha de pedir ao seu pai, de clamar desesperadamente quando dele necessita? Clame ao Senhor, é a primeira ordem que está no versículo. Mas o texto continua dizendo: e eu responderei. Aleluia. Eu responderei. Que maravilha, que bênção grandiosa para nós sabermos que a nossa oração não fica no vazio, a oração não fica sem resposta. A resposta de Deus, ela vem de várias maneiras, de acordo com a sua palavra: paz no coração, direção clara, portas abertas na dificuldade e até silêncio, muitas vezes, nos ensina a esperar. O Senhor responderá. Clame ao Senhor. O resultado desse clamor é a resposta do Senhor. Mesmo, queridos, quando Deus não responde do jeito que esperamos, e Ele não se submete à nossa vontade. Muitas vezes, por sua graça e misericórdia, Ele vem de encontro àquilo que aguardamos e faz como esperamos. Louvado seja Deus por isso. Porque não olha para a nossa condição, mas olha para Cristo Jesus e atente-nos de acordo com a sua vontade, que vem de encontro de forma semelhante àquilo que esperamos. Mas mesmo quando Deus não responde do jeito que esperamos, Ele responde do jeito que eu e você precisamos. Tenha um coração humilde diante do Senhor quando clamar, para saber que Deus responde muito mais do jeito que esperamos. Ele responde do jeito que eu e você precisamos. Clame ao Senhor, Ele responde, e no terceiro lugar ele vai dizer: direi coisas grandiosas, insondáveis, que não conhece, ou na revista atualizada, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer revelar mais do que pedimos. Ele tem planos maiores do que os nossos. Veja o que diz Isaías 55, verso 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e 9. Vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes, queridos, nós estamos orando por solução e Deus quer nos mostrar muito mais. Ele quer nos mostrar propósitos. Não limite a sua oração àquilo que você entende. Ore, clame, peça a Deus e espere maravilhosas surpresas da parte do Senhor. Nós não temos noção do que Deus pode fazer por nós. Nós não temos a ideia plena de que nós pedimos algo, imaginando que aquilo é maravilhoso, mas Deus vai além. Deus vai além do que nós pedimos ou pensamos. Porque nós somos limitados e a nossa mente está presa a condições que nós achamos que é o melhor para nós. E nós estamos ali tão satisfeitos. Mas Deus tem muito mais a fazer em nosso favor. Por isso, queridos, hoje Deus continua dizendo para nós através da sua palavra: clame a mim. Clame ao Senhor. Está passando por uma luta? Clame. Você está confuso quanto ao seu dia a dia ou quanto ao futuro? Clame.
Está orando há muito e muito tempo e ainda não viu a resposta? Continue clamando. Ore com esperança, sabendo que Deus ouve, Deus responde e Deus revela algo incomparavelmente maior e melhor do que aquilo que nós esperamos muitas vezes do Senhor. Coloque-se sempre debaixo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero encerrar lendo o que diz Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Os irmãos do louvor já podem vir à frente. Efésios 3, versos 20 e 21. Vamos ler todos juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Que esta seja uma certeza no seu coração quando você clamar, meu irmão. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós clamamos. E é Ele que vem com poder e graça responder a nossa oração de forma maravilhosa e vitoriosa para a glória dEle e para a edificação do seu povo. Cantemos ao Senhor.